Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer mais um episódio do meu ClienteCast. Hoje um episódio muito especial, né? Tô aqui com duas pessoas que entendem muito do nosso tema, que é o Trade Marketing. Hoje, assim, a convidada especial é a Duane, que é Head de Marketing e Trade Marketing, né? Que vai compartilhar um pouquinho com a gente aqui das vivências. E a Paula tá ao meu lado aqui para a gente poder bater esse papo, conversar, entender um pouco mais da carreira da Duane. Paula, qual a expectativa aí desse episódio? Tá altíssima. A ideia é que a Duane compartilhe muito com a gente de trade, da experiência dela. Ela tem cases muito legais para trazer e de um mercado que é novo para nós, né? De uns canais de contato com o cliente que a gente desconhece e a gente vai descobrir hoje se tem trade ou não tem trade. É isso. E como o objetivo sempre é aqui falar de forma leve, é um pouco mais do que é o trade marketing, conversar assim, em termos difíceis, americanizados, falando na vida Isso aí. real mesmo. E a Duane, ela tem uma experiência que ela começa antes do varejo mesmo, né, assim, do supermercado, em outros canais que também tem trade e que a gente até hoje não teve um convidado para falar sobre isso. É novo, é É novo. inédito. É. É inédito. Então, Duane, bem-vinda ao episódio da Meu ClienteCast. Queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho aí da sua carreira, né? Onde que iniciou realmente e depois qual que foi seu primeiro contato, de fato, com o trade marketing. Legal. Bom, primeiramente, muito obrigada, né? É um prazer estar aqui com vocês, das pessoas que eu admiro muito, Maurício, Paula. Paula, minha mentora, por sinal, né? Gosto muito do trabalho de vocês, do meu cliente, como cliente também. Sim. Bom, eu tenho aí 18 anos de experiência na área de varejo. A minha vida toda foi na área de alimentação, né? Aí há 18 anos. Sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda e também jornalismo, que é uma novidade para muita gente. O jornalismo veio primeiro, né? E depois veio aí a carreira aí de comunicação e me especializei cada vez mais em marketing. E trade marketing, né? Que quando hoje a gente fala, as pessoas sabem o que é, mas de fato antes era tudo muito novo. Sim. Imagina quando eu comecei lá 18 anos atrás. Então eu passei por redes como a International Milk Company, que são detentoras da marca Frango Assado, Viena, Red Lobster, Brunella, são marcas muito conhecidas, né? E tem muito trade, gente, muito trade mesmo. E eu acho que eu já fazia trade sem saber que era trade. Todos fazemos trade sem saber, eu acho, até ele começar a se estruturar, né? Exatamente. Então, por essa empresa eu passei 10 anos, né? Começando aí como analista, saindo como gerente, onde eu cuidei de marcas tanto de estradas, que é o Frango Assado, né? Concorrente, o Grau, por exemplo. Então, tem trade, né? Então, a gente fazia muita ação com a indústria já naquela época, mas a gente não falava que era trade, né? Então, era uma colaboração ali. Passei por marca de aeroporto, onde tem, imagina, uma cafeteria, a Paula que não sai de aeroporto, né? Uma cafeteria do lado da outra. Então, como é que eu chamo a atenção desse cliente para vir na minha cafeteria e não na cafeteria do lado? Exatamente. Então, envolve aí a indústria, uma collab, a experiência, né? Não só vender o café pelo café, o café com chocolate, mas que marca de chocolate que eu vou trazer para agregar valor. E também restaurantes de shopping. Também, imagina, vou numa praia de alimentação, por que eu vou comer no Viena e não no América? Uhum, sim. Então, também, de novo. Então, qual que é o ponto de contato desse cliente? Começando lá na cancela do shopping, que aqui eu tenho uma promoção, uma sobremesa específica super bacana com o Fini, por exemplo. E aí eu chego na praça, quais são os pontos de contato? Então, eu já fazia o trade muito antes de falar que era trade. E aí foi aí que eu fui me descobrindo e ficando cada vez mais apaixonada. E aí passei por empresas como Habib's, né, que ali é trade na veia mesmo, é uma marca muito de combate ali. E aí foi Starbucks, TGI Fridays. Então, construí a minha carreira sempre na alimentação. Então é fast food e food service. Fast food. Fazendo trade, marketing. Foi legal você dividir essa questão do shopping, né? Porque a gente entra como cliente no shopping e não percebe que ali também é como se fosse uma gôndola hoje. E você escolhe que marca de café você vai tomar. Qual cafeteria você vai, qual restaurante você vai. Assim como a gente escolhe o produto na gôndola. Né? Então ali deu uma virada de chave aqui que a gente nunca tinha pensado nisso. E acho que todo mundo que está assistindo aqui também está refletindo como que são os impactos que essa pessoa recebe
para definir para onde ela vai se alimentar. Não, exatamente. Então, imagina eu estar numa estrada, por exemplo. O que vai me fazer parar numa marca e não na outra, numa bandeira e não na outra, né? Então, realmente, o trade ele está ali junto com o calendário promocional, mas muito ligado. E a gente influencia muito na jornada, né? Então, quando o cliente entra num shopping, você vai influenciando ele de uma forma que ele vai acabar consumindo no seu estabelecimento, porque ele vai ter ali uma jornada de um totem, né? De um mega banner que tem muito em shopping. É de uma forma sutil, assim como a gente faz no PDV. Exatamente, exatamente. E o trade regional, né? Porque quando eu falo de marcas como Habib's, como Starbucks, não é só São Paulo. Sim. Eu tenho aí no Brasil todo. Então, como que eu faço o trade regional? Porque nem todo mundo, nem toda região adapta mais a um tipo de café, a um tipo de pizza, ou esfirra, enfim. É uma loucura, mas é muito gostoso. E eu lembro de 2 ações, quando você fala de estrada, do porquê parar. Em locais assim, que eu não tinha o plano de parar e eu saio de lá deixando um dinheiro. Então, por exemplo, eu lembro da época do pedágio, agora muita gente usando sem parar, né? Mas você passava no pedágio, você já ganhava um ticket assim, ó, você ganhou um café expresso. Você é da minha época, então? Cara, Foi uma ação que eu fazia me fez muito. gastar Impactou muito você. dinheiro. Pronto. E aí tá você entra, você fala assim, pô, eu já tô na estrada, um café expresso vai bem. Mas e aí pra você entrar no frango assado, no Graal e tomar só um café e passar em todas as ilhas ali até chegar no check-out, no caixa? Você vai pegando coisas. Cara, você vai, por causa de um café, você gasta 50, 100 reais, né? Assim, às vezes. Não, eu vou te falar uma coisa muito interessante quando a gente fala em trade. Quando eu tava no frango assado, a gente queria que a pessoa consumisse 3 coxinhas, e não uma coxinha, porque senão vai aumentar meu ticket médio. Tá. E a gente fazia muita parceria, por exemplo, com o Hellmann's, que foi comprovado que quando o ketchup é uma marca específica, esse cliente ele vai comer mais o salgado. Então, ali também Olha está o isso. puro trade. Então, a gente vendia um espaço, né? Era monetizado Olha também ali só. dentro do restaurante. Para algumas marcas, por exemplo, bolo com leite moça, doce com leite moça. São ações que o cliente ele vai consumir mais. Olha. E quando a gente tem a estratégia de trazer o cliente da estrada para dentro do estabelecimento e você já tem a evidência de que algum fornecedor vai se beneficiar Vai muito estar com lá. aquilo, né? Acho que aí começa... Começa toda a brincadeira do trade, né? É realmente uma conveniência hoje, e dão uma aula de trade. Porque você às vezes entra lá, vou falar pelo estado que eu moro, que você não paga na bomba quando abastece. Você tem que sair e entrar na conveniência, obrigatoriamente. É uma tentação e você só está indo lá para pagar a gasolina que você abasteceu. Então, como é bem trabalhado, né? E como isso parece até que surgiu antes do trade no supermercado, Exatamente. como a gente conhece. É até engraçado que eu fiquei muitos anos nessa área de fast food, food service e em mercado, claro, né? E eu não conseguia ter essa visão, que obviamente hoje, há 4 anos à frente do varejo alimentar, né? De atacado e atacarejo, que eu falo, caramba, tem muito trade aqui, mas talvez é inverso, né? Vocês talvez não tinham essa visão do fast food ou do food service como puro trade. Né? Total. E, Odoni, conta pra gente então agora, que você está à frente de uma rede muito relevante nacionalmente, que tem lojas de atacarejo, de varejo, lojas de condomínio. Então, conta um pouquinho do Grupo Unix e conta um pouquinho da história do trade, como que ele começou no grupo. Bom, eu tô no grupo tem 4 anos, né? E tem mais ou menos 1 ano e meio que foi feita uma fusão entre bandeiras. Então, antes era somente o enxuto, que é uma bandeira de varejo, e tinha o enxuto aqui, que é uma bandeira de varejo dentro de condomínios, que praticamente não tem concorrente, né? Você atravessa ali a rua do seu condomínio, você já tem o seu É só pãozinho ele que quente. Porém, também tem trade, porque eu tenho que incentivar ele a aumentar o ticket médio, né? Então, ele vai ali fazer o pagamento, tem ali um house, um trade de chocolatinho. Então, tem toda uma jornada ali dentro, que também entra até em gerenciamento de categoria, né? Mas tem toda uma jornada ali que eu vou fazer ele consumir mais. Mas o varejo não. E aí faz 1 ano, então, que a gente adquiriu, né, mais 2 bandeiras, que é o Flex Atacarejo e o Asp Varejo. Então, hoje a gente tem 12 lojas, sendo 7 atacados, né, e 5 varejos. E a virada de chave, eu acho, quando aconteceu toda essa fusão, né, e 1 ano, inclusive faz 1 ano, e agora a gente, de uma forma muito genuína, né, falando aí dessa parceria que a gente construiu com o meu cliente, a gente fez nosso primeiro evento como Grupo Unix. Né, foi em julho do ano passado. Sim, Vocês sim. estavam, inclusive. Acho que a Paula não estava nesse primeiro. Esse primeiro não. Mas foi o no Maurício segundo. estava. Então, a gente chamou todas as indústrias para apresentar o grupo, né? E para falar, olha, é um momento de virada de chave, a gente precisa de vocês. E aí, a gente começou a fazer realmente o trade e o JBP.
né? De formas até juntas, porém separadas, né? Porque eu falo que antes o trade, isso tem muito ainda, né? Em outros varejos, ele se confunde muito ali, coloca como resultado da empresa, da RE, mas né? o que vai me trazer a experiência? Como que eu vou monetizar esse espaço? Como que eu vou reverter esse valor, né, em ações importantes para o cliente? Então, eu acho que essa foi essa virada de chave, onde não só a empresa, como a indústria percebeu que, de fato, o Grupo Unix agora tinha um trade robusto, né, e que ele podia, sim, contar com a gente de uma forma não mais só passiva, né? A gente não queria só receber propostas, mas a gente já vinha com o calendário, hoje a gente já vem com o calendário pronto para essa indústria, a gente já sabe as dores, que a gente faz um JBP pré ao evento. Então, no dia do evento, a gente já vai munidos de informações de categorias, o que é mais relevante, onde mais dói. Hoje a gente tem muito dados, né? Tem Scantec, enfim, tem um próprio dado do CRM que ajuda muito a gente a saber quanto que essa indústria é relevante no mercado que ela está e no nosso mercado, isso ajuda bastante. Então, a gente já vai muito munidos, né? Então, acho que em julho foi essa virada de chave para o grupo. Tanto é que, nesse último evento, que foi em novembro, o grupo chamou Trade Day, o evento, né? Que realmente foi um evento de trade, puro trade, no qual vocês dois estavam, e foi um evento, um mega evento muito bacana, onde a gente está fazendo um trabalho excelente de execução, enfim, de estratégia. Sim. Conta um pouquinho como funciona esse evento, né? Acho que é legal assim, só a curiosidade, assim, a gente já participou de alguns JBPs, mas esse com churrasco. Foi fenomenal. Eu vou te falar, sensacional, foi um Foi baita dia fenomenal. descontraído, né? Muita indústria. Falando de negócios de uma forma leve e agradável, assim, da forma que tem que ser, né? Sim, sim. Da forma que tem que ser. Eu vou falar, acho que um pouquinho da receitinha de bolo, que eu falo que deu muito certo, né? E eu acho que, assim, continua dando. Primeiro que é um evento onde a gente confraterniza, a gente chama as principais indústrias, então a gente pega ali 50, 60 indústrias, então a gente faz essa triagem junto com o time comercial e com o time do meu cliente também. E a gente identifica para cada uma potenciais, né? Potencial ali de quanto que eles conseguem investir em cada caixinha, porque tem o comercial, tem a parte ali, enfim, que é logística, sellout, enfim. E tem a parte em si do Media Kit, de cadastro de produto, inovação, etc. Então, a gente faz todo um estudo antes, chama essas indústrias antes para estar com a gente no escritório, né? Para sentir um pouco a dor. E aí, no dia do evento, aí a gente rouba um pouquinho pelo estômago, então a gente realmente faz ali um churrasco, a gente faz um trade também, então a gente tem parceiros, né, que vocês viram, com bebidas, com café, com carne, churrasco. Então, a gente faz o evento onde a gente apresenta o plano da empresa, né, primeiramente, falando um pouco de todo o nosso calendário de marketing e de trade para o ano, dizendo qual é a nossa expectativa de crescimento, acho que isso é muito importante, né? Porque é um ganha-ganha, não é só a gente, não é só eles. A gente faz realmente um plano totalmente de colaboração com essa indústria. E após essa apresentação, né, rolando aí muita bebida, muita descontração. E aí a gente faz a rodada de negócios, que é com o time do meu cliente, onde a gente vai na mesa de cada indústria, explica, né, se eles tiverem alguma dúvida, e já apresenta aí a proposta, né, de cota, a proposta de crescimento. A grande maioria, diria que fecha no dia, porque realmente são propostas muito atrativas. E após o evento, claro, né, a gente entra em contato novamente, a gente, de fato, oficializa essa intenção, e aí começa toda a execução, porque eu falo que é muito fácil ali na mesa. É a parte boa, né? Porque a parte boa. Negociar acaba sendo fácil, né? Agora, dar sequência, exatamente. Comprovar, executar é o maior desafio. Exatamente. E esse foi um desafio que a gente tinha muito. Então, como eu não sabia mapear a loja, né? Ou melhor, eu até sabia, mas como que eu faço isso manualmente? Né? Até a Paula, tive uma mentoria com ela. Não, mas eu comecei no Excel. Eu falava, meu Deus, mas como que eu vou começar a fazer isso no Excel? Não, o Excel é insustentável. Né? E aí veio aí a ferramenta que ajuda muito hoje. Então, a gente sabe as pontas negociadas, as que não são. A loja é muito viva, né? Organismo vivo. Então, às vezes, o gerente vai lá, tira uma ponta que não é para tirar, a gente vai e já logo coloca. Então, a gente teve uma comprovação de quase 100% nos últimos meses. Sim. Então, acho que isso é a confiança que a indústria vai construindo. Isso já tem 1 ano. Então, hoje é muito bacana que a gente procura a indústria, mas a indústria também procura a gente para falar, olha, tem um ponto super bacana, agora a gente está com Rexona, falando de Copa do Mundo, né? Então, isso para mim é muito gratificante, né? Algo que não tinha
e começou a ter. Quando a indústria vem, a gente sente, ok, estou fazendo o trabalho certo, porque a Exato. indústria veio atrás. Exato. Mas achei legal que você dividiu aqui que montar esse evento não foi do dia para a noite, foi bem pensado, foi utilizando dados, foi falando que muitas vezes a gente comenta que a indústria tem 2 bolsos, né? Então, se nós vamos montar um evento, o que é importante para o comercial, para a logística e para a trade marketing. Exato. E aí, quando chega o time da meu cliente junto com o time do varejista, chega com isso bem estruturado e aí vem um resultado diferente. Até porque você fez um evento que você apresentou os seus dados, a sua expectativa de crescimento. E, para chegar nesses números, a gente tem um projeto para cada uma das indústrias, né? E realmente, assim, apesar disso tudo ser intenso, é a parte mais fácil. Porque você Exato. desenhar o projeto e apresentar é a parte mais fácil. Agora, o difícil é colocar isso no chão para funcionar e olhar vírgula por vírgula cada etapa que está acontecendo. É essa gestão. E aí você traz o dado de quase 100% de execução. Como é que a indústria recebe isso? Primeiro que, assim, é muito gratificante algumas indústrias chegarem e falarem, nossa, é um dos melhores trades que eu já trabalhei, porque às vezes a gente fecha, e tem dados, né, que nem 50% de quem fecha JBP realmente cumpre Comprova. o JBP, Sim. né? E então é muito gratificante escutar. É óbvio que é um trabalho ali bastante árduo, vamos dizer assim, é Sim. gostoso, mas a gente tem que estar sempre em cima. Então a gente fica em cima dos gerentes, a gente roda campo, porque eu falo que a mágica acontece na loja, não é no escritório. Então eu gostaria até de estar mais em loja do que eu fico no escritório hoje, por conta de reuniões, porque é lá que acontece tudo, né? E um ponto importante, Paula, que você comentou, é muito importante a empresa, o varejo, entender que são caixinhas diferentes, né? Para não ficar não, mas esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu. meu, esse dinheiro é do comercial, e não existe isso. Existe ali, e realmente tem verbas diferentes, a mesma indústria diz falando que não, mas tem. Só que ela só investe em quem vai dar esse respaldo pra ela. Exatamente. Então, até quando eu falo de 3 anos atrás, às vezes eu ia num varejo e via uma exposição e falava, poxa, mas eu quero essa exposição, né? E aí eu comecei a perceber o quão importante a gente se antecipar, né? E não ser somente passivo e esperar, porque realmente o varejo, a indústria, ele vai onde mais ele tem visibilidade, enfim, e que apresenta dados reais, até para fazer o pagamento. Se eu não Isso aí. comprovo, eu não vou ter o pagamento também. Você comprou um produto, você quer o produto. Exatamente. Basicamente isso. Exatamente. É o que eu vejo nessa história, que assim, o evento acontece, o JBP é firmado, a gente executa. Mas o que a gente vai fazer no ano que vem e nos próximos anos? Porque acho que o que muda muito o jogo é assim, faz o primeiro, aí no segundo você já traz os dados de venda para ver qual foi a performance e a execução. Aí acho que você desarma o fornecedor no segundo, porque ele vai falar, cara, que eles vão executar um fato. Isso aí, Né? já tem Eu essa tenho a segurança. plataforma meu cliente, eu consigo ver a execução, eu já tive minha venda mensurada, né, nas ações, e aí a partir do segundo, você já começa a ficar mais fluido. Aí que eu acho que chega o grande momento que a indústria ela investe até mais. Porque ela já está confortável, ela já tem segurança, ela já fez uma vez, ela viu a comprovação, ela vê que funciona. Funciona assim, funciona 2 pontos. Funciona que sim, acontece, e funciona que sim, traz resultado de vendas. Então, são 2 dados que pesam bastante. E a transparência também, né? A gente é muito transparente. Primeiro que a gente faz um plano focado em sellout, não em sell-in, né? Sell-in é consequência, é sellout. Isso que eu falo muito. Vamos atrelar volume. O volume é consequência da minha ativação. Eu não preciso estar atrelada que é volume, porque ele vai vir, né? Ele acaba sendo natural. Ele é natural, porque eu vou colocar ele em pontos estratégicos, né? Total. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, a indústria ela tem um investimento anual, mas vai ter uma Copa do Mundo. E aí, você imagina uma reunião lá no escritório da indústria tal, de bebida. Cara, vamos fazer um plano aqui, vamos selecionar as redes aqui no Brasil que a gente aposta mais para explodir de venda. Não, aí você olha, pô, tem essa rede que ela executa, ela mostra dados, eu consigo acompanhar, tem um trade firme, né, que faz a negociação e executa. Então, assim, aí acho que chega o grande momento em que a indústria começa a separar a verba para algumas redes. Ela vê quem tem maturidade e quem vai fazer funcionar, quem vai trazer o resultado. E aí ela investe em quem está bem estruturado com o trade marketing. E hoje pensando na diversidade, né? Varejo, atacado, tem as lojas de condomínio, você teve a visão, né, do food service, enfim. Essa amplitude de canais, vamos dizer assim, acho que te ajuda muito também a propor ações um pouco diferentes. E porque assim, a vivência vai fazendo você
às vezes fazer algo diferente ali junto com a indústria. Tem algum case, assim, alguma ativação que você falou, meu, cara, isso aqui funcionou demais, assim, foi bem legal e tal? Tem, na verdade tem vários cases, né? Tanto de atacado como varejo. Óbvio que o atacarejo está comigo há um ano, né? Então tem muito projeto ainda para tirar do papel, que a gente depois pode falar um pouquinho, que é a própria Retail Media, que a gente vai começar agora, com parceiros de vocês, inclusive. Então, assim, alguns cases que marcaram muito, foi um case que a gente fez com a Blue Moon, que é da Heineken, onde a gente fez toda uma jornada desde o site do enxuto, que ele ficou inteiro azul, né? Legal. Porque era realmente tem a questão da lua azul, né? Que você Tem um não vê- momento do, tem um do ano momento, que tem então a gente lua fez azul. um jantar. Então a gente começou pelo e-commerce, na verdade, falando dessa promoção, falando dessa ação, e fez um trabalho no CRM, onde a gente convidou clientes que consumiam esses tipos de cerveja e fez uma harmonização dentro do mercado com o ex-Masterchef, que é um influencer nosso, onde a gente harmonizou com essas cervejas. Teve uma aula também da própria Heineken, que foi lá e explicou como que era a cerveja, por que a Lua Azul, por que Blue Moon. E foi um evento que, para vocês terem uma ideia, 90% de quem estava no evento comprou a cerveja e passou a consumir depois, que a gente fez uma pesquisa depois. Legal. E foi um evento que ficou super falado, o pessoal amou, né? E eu acho que são eventos assim que conectam não só preço, porque hoje não é mais, eu falo muito isso, não é mais sobre preço, é sobre experiência. E hoje o comportamento vem mudando muito. A gente percebe isso, né? A saudabilidade, o carrinho menor, querendo ou não, com produtos com menos commodities, talvez, um pouco mais de verdura, fruta, enfim. Então, como esse comportamento vem mudando, eu não posso ficar só pautado em preço. Então, esses eventos como esse, outros que a gente teve, do próprio aniversário de 60 anos, onde a gente trouxe toda a indústria para perto e a gente teve um aumento enorme ali de venda também, de faturamento, e o cliente colocava o item no carrinho, ele concorria a mais carros, mais chances de ganhar carro, moto. Então, são cases que eu gosto sempre de trazer, que a indústria gosta também, porque eu estou potencializando a marca deles também, né? Eu adoro esses cases e esse que você falou da cerveja, porque ele conta duas coisas, né? Storytelling e jornada do cliente. Exatamente. Porque às vezes a gente fica olhando muito para a loja, só para o ponto extra, mas o cliente ele é impactado quando ele está em casa, quando ele está no trabalho, quando ele está dando uma zapeada num site para ver o preço de uma outra coisa e vem um patrocinado ali. Então aí sim você contou toda a jornada para quem estava no e-commerce, para quem foi impactado pelo CRM e chegou na loja, descobriu forma de harmonizar. E aí a venda veio como uma consequência, às vezes, para um cliente potencial que poderia ir comprar já, mas ele comprou com muito mais gosto, com muito mais solução para ele. Ele se sentiu ouvido pela rede, né? Isso é muito legal. Exatamente. A gente faz muitos masterclass que a gente fala, né? Tanto no Flex, que é atacado. Fala, nossa, Doni, mas atacado tem essa experiência? Tem. Muito. Né? Então, a gente pega ali um consumidor de Campari, por exemplo, e a gente faz uma harmonização, traz esse consumidor, faz sorteio, tudo via CRM. Né? Então, isso que eu falo, a gente tem a riqueza nas nossas mãos, o varejo, que é o comportamento total. Então, hoje eu tenho uma taxa ali de identificação de quase 100%, 98% do meu CRM Ótimo. é identificado, né, nas 3 bandeiras. Então, eu sei exatamente o cliente que consome qual cerveja, qual carne, qual o tipo de açúcar, ou se ele consome açúcar, ou se ele é mais saudável. Então, ele tem que ser impactado na casa dele, chegando na loja e tem toda ali a jornada, né? Duas coisas me chamaram a atenção falando desse case da cerveja, né? Você falou assim, naquele dia vendemos mais e as pessoas continuaram comprando. É aí que tá a mágica. Aí é a virada, né? Né? Porque até um termo que a gente usa, né, muito em marketing, que é o CAC, custo de aquisição de cliente. Então, eventualmente lá, a indústria investiu R$10.000, sei lá, e ela conseguiu ganhar 40 consumidores, não pessoas que compraram só aquele dia. Exato. E aí você tem o tal do LTV, que é o tempo que o cliente fica contigo. Então, assim, se o cliente ele entendeu aquela cerveja para uma ocasião específica, que harmoniza com algo, enfim, Exato. e ele virou um cliente recorrente, cara, que esse evento tá pago várias vezes. Não, exato. Eu brinco, né? Eu falo que o trade, como você falou, não é só no ponto extra, né? A gente tem ações como a Alongue-se, né? Que é para terceira idade, onde as pessoas de terceira idade vão fazer ginástica e as indústrias entram também, né? Falando, olha, esse produto é importante para a terceira idade, né? Uma vitamina, ou tem tantos hoje, eu não me lembro agora de cabeça nomes, mas tem tantos que eles precisam tomar para ter mais cálcio, Fortalecer ossos. exatamente. Então essa indústria ela vai comigo nesses eventos, né? E esses clientes que são do Alongue-se, que vão na loja 3, 4 vezes por dia bater papo às vezes, né? maravilhoso. Porque tem bastante tempo, muitos têm bastante tempo, eles passam a consumir esse produto.
Então, a indústria hoje, ela gosta muito de programas da comunidade, onde traz a comunidade e eles ficam clientes fiéis. Pois é. Eles não vão consumir outro produto que não seja aquele, porque, né, bingo, por exemplo, eu faço muito bingo. E esses dias mesmo, a Petibon entrou comigo, a J. Macedo. Nossa, eles amaram a massa e tem senhoras que Até falam onde pra mim vai que o só trade? compram. Exatamente. Não, Né? vai Ai, da criança que chora pro produto no checkout Aham. até o senhor e a senhora que tá indo pra se Exatamente. alongar no estacionamento da loja e ser impactado por uma marca. Exatamente. E aí eles passam a consumir aquela marca como se fosse a vida deles, né? E você me falando, o que eu imagino? Imagina uma rede do mesmo tamanho, da qual você trabalha que não tem trade. Aí, olha só a diferença. Vou dar exemplos assim. Primeiro, essa questão do CAC versus LTV. Então, a indústria conseguiu clientes. Só que depois se devolveu para ela o dado de que os clientes continuaram comprando. Se eu não tenho um trade para medir o que aconteceu, a indústria não vai investir porque ela nem sabe Ela o não que sabe aconteceu. que resultado deu. Foi bom, foi ruim? Ela não sabe. Segundo ponto, o CRM, é 98% identificado. Então, você sabe o consumo de muita gente. Tá, e se eu não tenho trade, o que adianta eu ter o consumo de muita gente? Eu vou fazer promoções? Até que ok. Agora sim, poxa, se eu tenho um trade e eu sei que ele tem dados, ele sabe o consumo, cara, eu posso fazer ações específicas. E aí eu tenho um dinheiro para investir, eu vou investir onde tem o trade e dados, ou onde é uma baita rede, fatura super bem, mas não tem ninguém para eu conversar. Ou só vai promocionar, né? Só vai promocionar. Até porque não é nem isso só que o cliente quer. Ele não quer só promoção, ele quer ser ouvido e ser entendido. Você falou aqui de atacarejo. No atacarejo a gente tem duas oportunidades. É o cliente final e o cliente CNPJ. Sim. Então você pode ensinar a Paula, que vai lá para comprar para sua casa, e a Paula, que vai lá para comprar para sua empresa, para o seu hotel, para o seu restaurante, para sua cafeteria. Então você pode ensinar a Paula a harmonizar a cerveja para ela colocar no menu dela, assim como para ela degustar em casa numa reunião de amigos. É uma dupla oportunidade. Mas realmente é para quem faz isso estruturado, porque nunca que a Heineken vai investir, é quem, vou fazer uma ação, vou promocionar e acabou. E para o cliente também, promocionar, ele comprou na promoção e acabou. Exato. Não tem uma história aí, não tem uma conexão. Exato. E a gente mostra isso, né? Vou dar outro exemplo, que foi um case muito bacana, que eu fiz com a Império. A gente faz muitas corridas lá, né? A gente incentiva muito o esporte. Até eu comecei a correr agora, né? Porque, enfim, estou lá, vamos correr também. E um case muito bacana, a gente estava numa região, né, onde a gente fez essa corrida, e eu fiz degustação de Império. Nossa, mas cerveja na corrida, o pessoal bebe. 7 horas da manhã, o pessoal bebe. Ele merece, depois de ter corrido, ele merece. Exatamente. E aquela loja em específico aumentou em 60% as vendas de Império, né? E não era Império, era uma outra marca. E aumentou porque eles conheceram a cerveja. Porque existe essa coisa de, eu tomo só uma marca, não vou tomar outra marca. Hoje não existe mais cliente fiel. Eu falo que o cliente ele está muito esperto, ele está muito, ele está vendo oportunidade, ele está aberto à experiência. Disponível. Então, eu falo muito isso com as indústrias. Se você achar que só porque você é X marca, e você não fizer nada para esse cliente, ele vai continuar consumindo seu produto, não vai. Não tem ele essa vai mudar. prepotência, bem pelo contrário, tem que ter humildade de Exatamente. buscar o mesmo cliente de uma forma diferente ou novos consumidores. Exatamente. A gente viu isso também no CRM, que clientes que migraram de marca de cerveja porque a gente fez uma degustação. Então, isso foi muito bacana. Eu consigo comprovar isso para a indústria. Olha que interessante. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu não sou consumidor dessa cerveja. Aqui seria o exemplo. Blue Moon, eu não sou. Beleza. Eu sou, tá? Aí a indústria Gostosa. vai e promociona. Coloca um dinheiro lá, uma verba, para poder baixar o preço. Para mim não muda nada. Eu não vou comprar. E aí quem já compraria vai comprar com desconto. Eventualmente vai levar a mais, e aí tudo bem, mas se levar a mesma coisa, você promocionou e vendeu para quem já iria comprar com a margem menor, só que você não ganhou nenhum cliente novo. Agora, se eu tenho a experiência no e-commerce, eu chego, tá tendo um jantar, tá tendo uma degustação, aí eu vou provar e muito provavelmente eu vou comprar. Eu consumo ela, mas assim, foi só um exemplo. Mas então assim, então, legal, então eu não preciso ter desconto. Então, é melhor a indústria investir nesse cenário que eu coloquei. Isso. É melhor investir no trade para aquisição de cliente Na experiência. do que no do que na desconto, porque ela não vai conseguir um cliente novo só porque ela está dando desconto. Né? Eu acredito que essa cerveja em específico, que ela é bem assim, diferenciada mesmo. Sim. Óbvio que tem outras que é uma Você guerra precisa ali, é ensinar, preço porque mesmo. ela tem um valor agregado. Por que Exato. levar ela se eu não vou levar aquela que eu já conheço, que eu bebo sempre, que é mais barata? Essa aqui eu tenho que fazer um desembolso maior. Então, você tem que contar essa história e você engaja. E aí,
O varejo ganha numa margem que é melhor, a indústria ganha num produto Exato. que entrega mais margem também, além da rentabilidade de toda a ação em si e da consequência das vendas. Até porque a gente sabe que hoje a margem, ela é esmagada, né? Então, a gente toma muito cuidado ali. A gente tem que ficar aí entre uma margem X, muito cuidado com a promoção. O CRM, ele não... Eu falo muito que o CRM, ele não é massivo. Se for para ser massivo, eu tenho um e-mail marketing onde eu vou soltar o tabloide para todo mundo, né? Ele tem que ser segmentado. Total, total. E isso é muito interessante, assim, essa questão de pegar o dado e transformar ele em ação. Porque a gente tem hoje, na meu cliente, são 150 redes varejistas, né? E a gente ouve muitos assim, ó, eu tenho CRM há 2 anos. Agora eu estou utilizando ele para montar estratégias, mas até então eu usava de forma massiva. E tá tudo bem, acho que são momentos, né? É difícil achar os profissionais corretos também. E não é todo mundo que consegue ter a Duane e a Paula trabalhando no negócio. Vou fazer uma pergunta para vocês duas, né? Como que a gente tem o trade que, cara, a gente fala de bingo. Imagina você falar, eu já sei, um bingo. Como é que, cara, que loucura, fazer uma arena de verão. Tipo assim, não, fazer uma arena. Então, assim, eu vejo que, assim, cara, vocês fazem coisas que, assim, tem muita gente que tá começando, deve olhar e falar, meu Deus, né? Mas, assim, vamos lá, a indústria chegou pronta para negociar um ponto extra ou uma ponta de gôndola. A SV me fala de um Sai com bingo. bingo. Eu vou contar uma história de um bingo, então, também. Tá. No ano passado, na NRF, que daí nós estávamos num grupo, e são pessoas diversas. Tinha uma rede que ela tem uma loja em Parintins. E aí um outro que tem uma loja no Ceará falou assim, eu fiz um bingo. E aí eu falei assim, tá, mas por que você não faz um bingo com trade? Ele, como que eu faço? Eu, cara, no bingo começa que você tem que ter o feijão para marcar a cartela. Então o cara do feijão já é o cara do feijão. Se você tem o feijão, ali no momento do bingo tem que ter o cara da cerveja também, ou do cafezinho. E qual é o prêmio do bingo? Né? Pode ser um micro-ondas, uma sanduicheira, uma cafeteira, mas de quem? E assim foi, você vai começando pensando em marcas que podem ser parceiras do bingo. Bom, resumindo, essa empresária de Parintins, ela faz um bingo que ela para Parintins, além das festividades que tem lá, ela para a cidade e faz um bingo com parceiros para o prêmio e parceiros para o bingo em si. Para a cidade, ela tem que fechar a rua, tem que chamar a polícia, a prefeitura, para assim, cercar. Que é enorme. E os clientes pedem o bingo. E hoje é uma fonte de receita dela, é fazer o bingo. Ela fidelizou com o cliente, ela tem marcas parceiras, com uma rede só, ela está fazendo uma ativação de trade marketing diferenciada com bingo, que para ela é corriqueiro na cidade. Nossa, eu preciso conhecer. Porque antes eu não jogava bingo, eu tô jogando também. Mas hoje até você falou que as pessoas perguntam, às vezes eu tô na loja e me param também. Vai ter bingo esse mês, né, Duane? Vai ter bingo. E aí, se não tiver, tem que ter. E aí, eles também pagam um valor risório, né? Então, é um pastel, um refrigerante. E eles vão e passam a tarde se divertindo. E aí, tem degustação da indústria também. Os brindes são da indústria, né? E isso, além de fidelizar o cliente, a indústria acaba mostrando o produto dela para o público certo, muitas vezes, porque é aquele público que vai consumir o produto. Então, é muito bacana. E eu sempre venho em alguns eventos muito doidos, porque a indústria gosta. Gosta. Eu fui indústria, né? Já fui indústria farmacêutica. E, cara, assim, eu imagino que a cabeça de quem vai lá visitar vocês hoje é assim, cara, eu tô indo lá fazer negócio. Tipo, Sim. eu posso ir lá negociar uma ponta de gôndola ou um bingo, não sei, mas assim, negócio sai. É que assim, a ponta de gôndola é o arroz com feijão, né? Então, o papel do trade do varejo, quando ele tá bem, é ter o diferente. Porque fazer uma ilha ou uma ponta, a indústria já espera, o próprio cliente já espera, o varejista já espera. Mas o que a gente vai fazer de diferente para chegar com o cliente de uma forma diferenciada, chamar a atenção dele, não ser mais do mesmo? Até porque a concorrência está muito forte, né? Hoje ali eu tenho um concorrente atrás, na frente, do lado. Eu estou cercada de concorrente. Então é uma coisa que eu sempre falo: o que eu vou fazer para chamar esse cliente? Porque o arroz e o feijão tem em outro lugar também, né? Tem outro concorrente. Então o que eu preciso fazer para chamar esse cliente aqui e comprar aqui? Né? E de novo, não é sobre preço. É Sim. sobre o cliente se sentir bem na sua loja. É fazer o básico bem feito. Eu ter toda uma jornada, né? Hoje, na Bandeira Enxuta, a gente tem um caixa de bate-papo, que é puro trade também. Verdade. Né? Hoje ali tem Bali, tem Três Foi Corações. vocês que lançaram esse caixa de Fomos bate-papo, nós que né? lançamos. O primeiro é em Holanda, no Jumbo, Conta que um fica na pouquinho o Holanda. que é o caixa de bate-papo, porque a gente sabe, né? Mas de repente o pessoal não tá sabendo. Conta o que é o caixa de bate-papo. Vou contar. Na verdade, isso aconteceu uns 3 anos atrás, né? Foi uma ideia muito bacana. Porque hoje a gente tá sempre naquela correria, né? Então, ou a gente vai no PDV normal, mas com pressa, da fila da frente. Então, a gente fala que quer que aquela pessoa passe rápido, só compra, porque eu tô perdendo hora. Tem o self-checkout, né? Quando eu não quero ter contato com ninguém.
Eu tenho um carrinho inteligente que realmente eu não tenho contato com ninguém, eu faço a minha compra, boto e vou embora. Agora, e aquele público que muitas vezes na pandemia, né, eu falo muito isso até da terceira idade, mas lá não é só a terceira idade, que acabou perdendo um ente querido. Então, não é só sobre faturamento, é sobre você cuidar do mental do seu cliente. O seu cliente tem que estar bem. Né? Então, a gente pensou em várias coisas. Primeiro, fazer um caixa, onde seria uma sala ali, tipo uma antessala, que eu tenho ali um sofá, um café, um pão de queijo, Café e pão de patrocinado queijo. Ah, pela isso aí. indústria, claro, porque né, é importante até para esse público conhecer também. Uhum. E aí ali eu tenho um sofá onde os maridos podem sentar enquanto as mulheres passam a compra. E a gente tem um atendimento específico no caixa, que é essa pessoa que gosta de conversar. Então, assim, eu sei que eu vou chegar nesse caixa, eu não vou ter pressa. Não adianta vir alguém atrás de mim, viu? Vai logo. Não. Aqui eu quero trocar uma ideia, eu quero perguntar como foi seu dia. Não é psicologia. Sim. Mas funciona como? Porque às vezes a pessoa quer ali bater um papo. Sim. Então, aí surgiu daí, né? Aí muita gente perguntou pra mim, Dani, mas o que vocês vão ganhar com isso? Gente, é tudo. Eu ganho meu cliente fiel, eu tô cuidando da comunidade, né? Eu tô fazendo trade, porque ali várias indústrias querem ativar no meu caixa, porque o cliente fica ali parado por um tempo, tomando um café, sentado, degustando de algum item novo. Então, e aí surgiu o caixa, foi um super sucesso e continua sendo. O pessoal vai lá para conhecer e para passar no caixa. Essa ação é muito linda, é uma forma de você encantar o cliente, Sim, né? É e muito cuidado especial. mental, né, a gente fala. Não adianta, de novo, não é só sobre... Claro, faturamento faz a empresa se manter viva, não é isso. Mas é sobre você também ter um ato ali, né, de cuidado. Né, o cuidar, que eu falo, né? O cliente também ele quer se sentir especial. Ele Especial. não quer ser só mais um número, um cupom que passou no caixa, né? Exato. O que você tocou ele? Não, e assim, e conecta com o fornecedor do pão de queijo, que vai ter a oportunidade de fazer o bom pessoal provar o produto dele, né? É isso aí. Super, né? Então, você conversa com todo mundo, Com né? todo mundo. E eu pego uma categoria hoje que eu consigo trazer uma margem muito boa, e que é a padaria. Uhum. Né, com produtos ali gostosos, produtos que você come com os olhos, artesanais, né? E onde me deixa uma melhor margem, se você for ver, é produtos de fabricação, né? Fabricação própria. Sim, total. Posso fazer uma provocação aqui? Porque a gente tá Claro. falando só coisas boas, mas só pra dar uma Lógico. A apimentada. realidade também. Então. Tem um desafio que você queira dividir, que você possa dividir com a gente? Olha, a gente tinha um plano e não deu certo. Como é que corrigiu? Como é que foi? Porque contar as histórias bonitas, todo mundo sabe contar. Sim. Mas só no dia a dia a gente sabe o perrengue que acontece Sim. e quantas vezes a gente tem que reescrever a rota, né? Então, divide com a gente um case de Eu desafio. acho que são vários que a gente, principalmente três, enfrenta, até porque a gente ali é o elo entre o marketing e o comercial, né? Então, tem que ter todo ali um cuidado na hora de preparar os dados, enfim. Mas eu acho que algo que a gente enfrenta hoje, né? A gente traça um plano de 3 meses. É um ano, mas a cada 3 meses a gente senta na mesa com essa indústria e às vezes não aconteceu o sellout. Pode não acontecer, por N motivos. Seja, às vezes, a logística, ou o pricing, que talvez não estava com preço competitivo, ou que a gente não ativou por algum motivo. Pode acontecer e tem que ser muito transparente. Então, a gente reajusta a rota, porque acontece, né, de sentar na mesa. Então, a cada 3 meses, nos principais fornecedores, né, não dá pra fazer isso com todos, mas os principais, a gente senta de novo e olha, bom, vamos lá, a gente falou que ia fazer isso de sellout, isso de sell-in, essa ativação, tá dando certo? Não, não tá dando certo. Então, vamos ver, será que essa loja não é o público certo? Também pode ser, né? Então, vamos ativar dessa outra forma? Então, isso acontece diariamente. Então, é um desafio que a gente tem que olhar, eu falo muito de olhar no pulso, né? Muito no pulso isso, porque se você fizer o JBP, fazer a execução e esquecer, não vai acontecer, não vai dar certo, porque as coisas acontecem, né? Como eu falei, o comportamento do consumidor está mudando muito rápido o hábito dele. Então, eu acho que esse é um desafio, né? E a execução também é um próprio desafio, né? Que nem eu falei, não é fácil. A gente fala aqui, a gente não está romantizando o trade. Na verdade, é difícil, né? Você falar, você prometer tudo ali e fazer tudo. Mas acontece, a gente consegue fazer. Mas com muita transparência e muita organização. Isso é uma coisa que eu aprendi muito na área de trade. Se você não tem organização, você se perde. Porque são muitos dados, muitas indústrias, muitas coisas ao mesmo tempo. São muitas áreas que estão muitas áreas juntas, então não é só... Quando a gente senta, né, no JBP, num trade, não é só trade. Aí tem a logística, tem o financeiro, tem o supply, tem a parte ali de GCAT, gerenciamento de categoria. Então, é toda uma área para fazer acontecer. Porque se eu for sozinha, não vai dar certo. Se a operação não souber da minha ação lá na ponta, não vai dar certo também. E aí é outro desafio, né? Às vezes a comunicação,
né? Eu amo me comunicar, mas será que a gente se comunica sempre certo na hora certa, né? E esse é um desafio que a gente tem quando a gente fala do mundo corporativo, né? Às vezes eu falo lá, gerente, você entendeu a ação? Não, Duane, eu não entendi muito bem. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Porque da próxima vez você entender melhor ou a ação realmente acontecer, né? Porque é na operação que tudo acontece, né? É isso aí, é até um ponto que a ferramenta traz, que é o workflow, ou seja, você envolve todas as áreas para que a execução de trade aconteça, né? Então, você faz a negociação de um ativo, o comercial sabe qual é o ativo, qual é a loja, qual é o produto foco. Logística está sabendo também para mandar o volume adequado e a loja também fica sabendo para fazer a execução. Mas nesse meio tempo, como você falou, pode acontecer da loja escolhida não ter o perfil mais adequado ou ela tinha até ontem e mudou. Abriu uma escola do lado, abriu uma academia do lado e agora mudou o perfil do consumidor daquela loja. Da logística ter tido algum problema de recebimento, de expedição, né? Daí não deu certo. O comercial também, olha, ajustou a tabela. Então, é isso, é ter essa humildade, mas só quando você tem a cadeia inteira para enxergar, você consegue analisar aonde que ficou um gargalo e aonde você consegue melhorar para a próxima, né? E isso acontece mais do que a gente imagina, mas realmente tem que ter uma visão do todo para você agir cirúrgico naquela dor e corrigir rápido, que aí você falar de fazer a cada 3 meses, eu acho que é excelente. Não deixa virar uma bola de neve, não deixa com que se conclua o projeto todo para daí identificar o que não deu certo. Corrige, é tipo assim, troca a roda com o carro andando. Exato. Corrige e vai para frente e continua fazendo ação. Não deu naquela loja, vamos fazer na outra, aumentou a tabela, vamos corrigir para a próxima e assim vai. É isso mesmo. E muitas vezes a indústria ela tem uma expectativa e aí ela não se cumpriu não na sua loja, mas ela não se cumpriu no mercado. Então o produto está com alguma característica ali. Só que eu sempre falo assim, eu não tive o resultado que eu queria investindo no trade. Cara, se você não tivesse investido, era pior o resultado. É o que eu sempre falo. É o que eu sempre Então, falo. agora, a diferença é exatamente essa. Bom, não está acontecendo o que era para acontecer, a cada 3 meses a gente rever a estratégia. Então, vamos fazer então isso aqui, vamos trocar esses espaços por outros, vamos dar um up aqui no e-commerce, enfim. Mas eu acho que o grande diferencial é esse, é você medir a cada 3 meses e voltar. E aí tem que ter uma plataforma. A gente está falando tudo isso aqui, né, junto do meu cliente, porque a gente entende que, cara, como é que você vai organizar tudo, né, no Excel? Então, eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre o sistema mesmo do meu cliente, a plataforma, né? O quanto que ele faz ser possível entregar a trade para muitas indústrias. Porque a gente vê hoje clientes nossos, por exemplo, que faziam trade ali com 15 fornecedores. E depois a plataforma aumenta para 30, 40, consegue fazer planos menores, mas que abrangem muita gente, que antes não dava, porque como que você ia executar no Excel? Tinha braço para fazer no Excel. Ele tem um limite, né? A pessoa que está ali atrás tem uma limitação. Exato. A plataforma traz mais volume, né? E aí, em algum momento, a meu cliente foi lá, bateu na porta, você falou, não, legal, vamos ver. Como que você enxerga hoje, então, um cenário, né? Com a plataforma e sem, como que seria, enfim. Primeiro, eu não imagino sem a plataforma hoje, né? Primeiro que a gente tem ali uma comprovação muito rápida, né? Hoje, eu usufruo da meu cliente não só a plataforma, mas também do time de operação, né? Que me apoiam muito. A empresa é enxuta. Então, esse time me apoia bastante nas negociações, até mesmo na parte ali de inventários de loja, né, de subir ali o que a gente já fechou, o que a gente já contratou. É uma plataforma muito fácil, né? Porque não adianta nada, existem aquela plataforma mega, mas é muito difícil, não é didática. Então, hoje o meu gerente consegue comprovar, tirar foto, subir essa comprovação, né? A gente cobra muitas vezes, olha, você não fez essa comprovação, eu mando uma listagem para esse gerente do que está faltando. Então, assim, ficou muito fácil o manuseio. A indústria tem o login deles, então eles conseguem olhar ali, porque muitas vezes o promotor não faz, né? O sketch de fazer a foto, a indústria fala, poxa, meu promotor foi, não viu. Não, mas espera aí, tá aqui. A ponta estava lá, né? O terminal estava lá, a ilha estava lá. Então, é uma ferramenta onde eu consigo ter todo o inventário da loja, ter todas as comprovações, seja de social, seja de evento, seja de campanha. E é muito didática, então nem o meu gerente de loja tem dificuldade, nem a indústria tem dificuldade, e eu não me perco, né? Porque eu me perdia antes, falava, nossa, espera aí, essa ponta aqui estava negociada, já não lembro, aí eu pegava Excel, e a loja é muito viva,
Então, assim, hoje eu não imagino mais a minha vida sem a plataforma, né? Na verdade, nem sem o time de operações. Isso é legal que você trouxe, porque é uma dor que o mercado tem latente de ter profissional habilitado que conduza a área de trade, né? Porque é difícil você ter um profissional capacitado. E a meu cliente, então, oferece esse braço daí que te ajuda no dia a dia a negociar com a indústria, a comprovar, né, a orientar a loja para que faça a execução, além da plataforma ser amigável, a ponto de você enxergar toda a execução nela e a indústria ter o canal para ela pegar na plataforma a comprovação. Então, facilita a sua vida como gestora, como head de trade, e a da indústria também. Né, Até um, que consegue exatamente. pegar tudo lá. Até um feedback muito bacana esses dias, uma gerente de loja me ligou. Doane, me manda o mapa de loja. Eu falei, Li, acho que você esqueceu, né? Você pode acessar a plataforma. Nossa, é verdade, verdade. Ela acessou. Ela, Doane, nossa, que alívio. Agora eu sei exatamente como tá a minha loja, porque eu tava na dúvida se isso aqui tava negociado, se eu podia, se estava negociado ou não, se eu podia tirar a ponta ou não. E ela deu um feedback tão positivo, e não só ela, como todos os gerentes, eu fiquei super feliz. Eu falei, bom, que bom. Que bom. E isso é bom porque o gerente está tão preocupado com tantas coisas. Ele tem que cuidar de funcionário, ele tem que manter a loja limpa, ele tem que atender o cliente. Precificada, Cartaseada, tudo. E mais isso. Então, o que a meu cliente faz, ela entrega isso de uma forma fácil para ele, onde ele enxerga a planta da loja toda e vê, aqui tem uma ativação de um achocolatado, aqui tem a ativação de um lava-roupas, e aqui tem não sei o quê. E aqui são os pontos estratégicos para eu falar de produto de encarte, promocional, e acabou. Facilita para todo mundo. Exatamente, é isso mesmo. É legal. E é o que vocês falaram, assim, se a gente entrega algo complexo, a gente tá só piorando a vida da loja. Tem que facilitar. E, Doane, fala assim, meu cliente, a gente está lançando aqui um canal de educação, né, chamado Meu Cliente Educação, onde a Paula é a head ali, que traz algumas pessoas para falar sobre trade, principalmente para quem está adentrando ao mercado, quem assim não sabe direito o que é trade, ou quem já está no varejo, mas está em outra área. Que conselho você daria para alguém que, cara, tem vontade, mas não entende muito? Ou seja, é uma área promissora, tem muito mercado por aí. Pense em alguém assim que, poxa, ainda está procurando assim um lugar, né, no mercado de trabalho. O que você orientaria essa pessoa em relação ao trade? Eu acho que primeiro, né, assinem a plataforma do Meu Cliente Educação para poder entender um pouco. Mas é uma área hoje que eu vejo que está com muita visibilidade. Não tinha essa visibilidade antes. Já se fazia trade, né, mas ficava muito ali entre marketing comercial, muitas vezes até em outras áreas, né? E não tinha esse protagonismo, né? Hoje eu vejo diretoras de trade, indústria e varejo. Eu acho incrível. Eu acho que isso tem que continuar e vai continuar cada vez mais, porque o trade hoje é o que vende, né? Ele é o que vende, ele que entende o comportamento, ele que vai colocar o produto certo, na hora certa, no local certo. Então, para quem quer entrar primeiro, estude, né? Entenda um pouco mais, seja organizado, mas não desista, vá, porque é uma área que eu entendo que só vai crescer cada vez mais, porque está ganhando cada vez mais protagonismo. Né? De novo, antes não se via uma head de trade, não se via uma diretor de trade, era marketing, comercial, muitas vezes o comercial em cima, o marketing e o trade, às vezes, embaixo, não tinha essa divisão. E hoje eu vejo cada vez mais os varejos, não só varejos grandes, mas varejos menores, regionais mesmo, onde eu atuo mesmo, é um varejo regional. E hoje já tem essa diferenciação de o que é trade, o que é marketing, o que é comercial, o que é CRM, o que é e-commerce. Então, eu acho que é uma área muito promissora. E para quem... o pessoal sempre me pergunta, qual área você acha melhor? Estou fazendo marketing. Marketing é muito abrangente, né? Eu falo do trade. Né? Eu acabo incentivando ali para o trade, porque eu acho que tem muito mais voz. Antes você via quem? Só Rubens Santana. Eu lembro na pandemia vendo o vídeo dele. Sim. Né? Nossa, isso, quando logo começou a pandemia, eu falava, nossa, bacana, o que ele está falando aqui? E hoje eu vejo mais vozes, né? É isso aí. E é o papel da Meu Cliente Educação. É bem isso, trazer vozes de quem já faz trade, que converse com o público, que ensine, que compartilhe. Então, a gente tem os cursos que compartilham conteúdo para quem quer aprender, quem quer entender o quanto a área traz de possibilidades, quer desenvolver a sua carreira ali. E... Não, mas é isso. E se você pensar assim, ó, pensa numa cidade lá, sei lá, de 50 mil habitantes, que tem uma rede local de 4 lojas. Tem 4 lojas na cidade. Meu, se alguém capacitado que entendeu o que é o trade, entendeu o racional, bater lá na porta e falar o seguinte, eu sou trade marketing, vocês não têm, vocês precisam.
Assim, E quantas redes, né, Maurício? pô. Que eu vejo que não tem trade, aí eu fico assustada. Eu falo, nossa, mas como que vocês monetizam? Porque a loja é um shopping. Exato. isso Não, aí. então não monetiza. Vocês não estão ganhando dinheiro. E Né? aí a gente começa a ver redes, assim, nós atendemos, né, como meu cliente, algumas redes grandes, no sentido assim de ter 25 lojas e não ter ninguém de trade. A gente conversar direto com o proprietário, ele falou, não, a gente quer meu cliente, mas se quiser o profissional de trade para aquela rede, vai ter dificuldade de achar porque é lá longe. É e tal. longe, é no interior, não vai ter profissional. Então é um mercado que precisa desse profissional. Eu entendo que os proprietários, os empresários, né, eles estão acompanhando muito a SA Varejo, a Abras, a APAS, enfim, todo mundo falando sobre trade. E daqui a pouco eles estão procurando profissional e E não vai ter. E não tem, Não não tem. tem. Não tem Eu pessoal mesma tô com uma habilitado. vaga aberta, onde eu tô, eu não tô achando, é difícil, porque o trade, ele é bem técnico também, né? Então, você tem que entender muito ali do comercial, você tem que entender um pouquinho da logística. Não é só puramente você coloca um calendário promocional e é isso. Não é só isso, né? Até outro dia eu brinquei lá, falei, tá bom, essa indústria X, né? Tem 4 pontas em cada loja. Eu vou ter produto suficiente para pôr nessas pontas, né? Porque isso envolve verba também. Então, não adianta o trade ir lá negociar todas essas pontas se eu não alinhei com o comercial, se eu não alinhei com logística. A ponta vai chegar, vai ficar vazia na loja. E se não tiver promotor, tem essa ainda. Eu tenho que falar para a indústria ter promotor. Porque hoje a gente tem mais de 100 vagas em aberto e não acha pessoas no mercado. A gente está com problema de mão de obra, né? Acho que isso é geral. Todo mundo tá. Então, a gente precisa de promotor para fazer o abastecimento, senão o produto vai ficar no estoque. Então, é como você falou, Paulo, é tudo muito junto, né? Um círculo ali. É uma engrenagem. Se um não fizer a parte dele, ou aqui, acaba que não dando certo mesmo todo. te perguntei desse jeito, vou perguntar agora. Quais características de um bom profissional de trade? Ó, você já Bom. respondeu essa? Acho que pra ti não. Ah, não, mas já outro. Não, eu acho que a Doni explicou aqui. Acho que primeiro a pessoa tem que ser organizada. Primeiro tem que ser organizada, porque numa loja vai ter 8 pontas de gôndola, 20 ilhas, e a rede pode ser pequena, média ou grande, isso vai se multiplicar. Então tem que ser organizada. Tem que ter essa habilidade técnica de relacionamento, porque está no meio de muitas áreas e cada área fala uma língua. Logística fala uma língua, marketing fala outra língua, comercial fala outra língua e trade marketing fala uma outra língua. A indústria fala um outro idioma. Então, é complexo. Então, a pessoa tem que ter essa habilidade de relacionamento, essa relação com todas as áreas, organização. E aí, ter a visão do todo. O final é ser o criativo. Acho que analítico também, né? Tem que ser uma pessoa muito analítica e gostar de gente. Eu falo que se quer trabalhar no varejo, se você não gostar de gente, Nem não vai. trabalha no varejo. Nem vai. Porque você conversa o dia inteiro, tem pessoas te procurando, é indústria, é comercial, Então, se você não gosta de gente, não trabalha no varejo. Tem que gostar de gente e um pouco de caos, né? Um pouco de caos. Tá preparado pro Tem caos. que ter essa satisfação de resolver BO, porque é um atrás Exatamente. do outro. Mas é isso que motiva a gente. Eu digo, 90% BO, mas tem aquele 10% que dá show no final, depois de resolver todos os BOs, e a gente se apega nisso, assim. É isso que é o que a gente ama. Porque isso foi do relacionamento construído, da organização, do planejamento, do dado, da execução, da construção em conjunto, assim. Esse 10%. Organizado, analítico, comercial, Comercial, marketing, logística. Comunicativo, né? comunicativo. Eu acho que não pode ter medo. Eu falo que o medo paralisa. Então, faz. Errou, arruma rápido, mas faz. Isso eu falo muito pro meu time. Claro, né? Tudo tem o seu nível, né? Mas Sim, uma ideia nova, vamos fazer. Se não der Sim. certo, a gente corrige a rota rápido. sim. Né? Mas não pode ter esse medo. Tem que ser mais agressivo, eu acho. Eu acho que, assim, uma visão que eu tenho para os próximos 2 anos é de que a gente vai ter uma formação. Quando a gente fala formação, assim, a formação de fato é o campo mesmo, é estar dentro do varejo. Mas eu vejo que, assim, vai crescer muito a quantidade de profissionais assumindo a cadeira de trade marketing. Isso é muito bom para todo mundo, porque daí vão surgindo as categorias dentro do trade, né? Vai ter o head de trade, vai ter o execução, enfim. Então eu vejo isso acontecendo. Até a gente fez uma pesquisa no LinkedIn anteontem. Foi assim, a gente procurou por profissional de trade que atualmente está trabalhando em
varejo alimentar. No LinkedIn entregou 118 posições. Só. Sério? Óbvio que podem ter profissionais que não colocaram lá na Ou tá, de informação repente, marketing, dele. faz- mas mesmo Mas- Como assim... profissional, olha a oportunidade Tem que tem. noção? Você bota 100 e poucas posições, considerando cada um em uma rede. São E milhares de redes no país. Olha quantas empresas precisam. Quantas receitas perdidas, né? Que eu profissionais. falo muito que É. o trade também não é só sobre isso, mas também é sobre isso. Sobre Claro, receita também. Claro. né? Nós fizemos um JBP no Pará, numa cidade chamada Paraupebas. Foi o Vinícius, o Sérgio e o Rafael. Assim, eles pousaram em Belém, pegaram outro avião, mais 4 horas para poder ir lá fazer um JBP, onde esse varejo ele era atendido praticamente 100% por distribuidora. Mas foi um mega evento. Mas assim, também com esses 3 profissionais, por sinal, o Rafa é maravilhoso. Não me tirem ele, vira e mexe, ele está viajando. Ele é bom. Mas ele é muito bom. Todo Rafa time, né? cuida Todo da tua time. conta, né? Ele falou O Rafa é comigo da hoje, minha ele cuida da conta. tua conta. É. Ele cuida da minha conta. Isso é legal que tu trouxe, Maurício. O trade, ele tá em diversas redes. Ele tá na sua rede, que é enorme. Ele tá em redes maiores, nacionais, regionais, mas ele tá naquela que é só naquele estado, é só naquela região daquele estado. É com 4 lojas, é com 2 lojas. Ele é para diferentes redes, diferentes tamanhos. Ele traz esse respiro financeiro muitas vezes, né? Porque o supermercado ele fica só naquela margem que é espremida da compra e venda, e o trade ele ajuda a dar esse respiro financeiro, a fortalecer a relação com a indústria olhar para o varejo com mais carinho também. Tem até um ponto bacana que eu lembrei, até do passado, e como isso mudou, né? Antes o trade era visto muito como põe um banner, tira banner, põe um painel, tira o painel, muda aqui. Era 100% ativação de banner. Isso eu lembro muito que eu vim de fast food, então eu era de trade, então era meu carro lotado de material de merchandising, eu saía colocando nas lojas que nem uma maluca, mas muitas vezes não tinha essa participação na estratégia. E muitas vezes chegava na loja, o gerente não acreditava na campanha porque realmente não fazia sentido aquela campanha naquela região. E aonde que entra o trade, que hoje é muito diferente, né? Hoje as pessoas acreditam e hoje o trade entra exatamente aí. Essa região é esse comportamento de consumo. Não vai dar certo essa campanha aqui, vamos fazer essa campanha. Né? Isso mudou muito o cenário, isso eu vejo de 10 anos para cá, né? Que vem mudando muito, potencializando muito mais agora. Mas eu lembro perfeitamente eu com um carro lotado de material de merchan, entregando campanha isso há muitos anos atrás, e eu não sabia nem porque eu estava entregando aquele material, né? Porque eu era trade e tinha que entregar, mas era o melhor material para aquela loja, Tinha muitas que cumprir vezes. um checklist, né? Olha que loucura isso, né? E esse é o papel do trade no varejo muitas vezes, né? Enxergar uma campanha que é nacional da indústria, do fornecedor, que veio via distribuidor ou via fornecedor direto, e falar assim, cara, na minha rede isso aqui não funciona. Na minha rede, vamos adaptar? E aí vai mexer, às vezes, numa vírgulazinha e vai dar um super resultado, porque teve um olhar regional, teve um olhar para aquele modelo de negócio, para aquele cliente. Né? Essa é a virada do trade no varejo. Eu acho que esse é o know-how que ele Isso tem. está cada vez mais, né? As pessoas estão acreditando muito mais. Porque tinha essa coisa ainda que o trade era positivador de material. E não, o trade não é positivador de material, né? Mas eu sinto que a gente evoluiu demais nos Sim. últimos 2 anos. Porque, Graças a Deus. Porque eu conversando com vocês, tudo parece muito óbvio. Que assim, tá, tem que ter o trade, você tem que ter a parte financeira, você tem que ter o comercial, você tem que ter o repositor. Você tem que ter o trade, não é opcional. Assim, ouvindo vocês falar, parece muito óbvio, né? Mas ainda não é a E o realidade. quão novo é isso, né? Porque a gente tá falando como se fossem anos e anos. Não, isso é super recente. Se você olhar na pandemia, era um outro cenário. Exato. Um pouco antes era outro cenário. Há 10 anos atrás, ninguém se falava disso. Era um positivador de material. Tanto é que, como eu falei, eu sempre fui trade, não sabia que eu fazia tanto trade. E foi na pandemia, eu estava ainda na Starbucks, que eu comecei a ver os vídeos do Rubens Santana, né? A gente ficava muito em casa, trabalhando ali, eu vendo, eu comecei a despertar uma coisa. Falei, caramba, é isso, né? E aí, quando eu recebi o convite para compor, né, o enxuto na época, e aí que a gente começou a ver que não tinha trade. Então, vamos fazer trade, vamos fazer isso aqui, né, uma receita, vamos monetizar os espaços, vamos trazer experiência para o consumidor, e foi aí que começou. Então, é muito novo mesmo. É tudo muito novo. Muito legal, assim. Quando a gente começa a falar disso, a gente ficaria até amanhã Muito conversando. tempo, com certeza. Mas a gente tá chegando ao fim. Esse episódio acho que vai ajudar bastante gente que tá olhando assim pro negócio, mesmo pra trade, pensando, cara, devo ter ou não devo ter. Outras pessoas que estão no varejo podem olhar e falar, não, acho que esse é um caminho profissional para eu trilhar.
Para a gente fechar, eu queria que vocês deixassem algum recado. Ou para quem é varejo e está pensando se deve ou não ter o trade, ou para quem é profissional e está buscando realmente essa área, o que vocês têm a falar, assim, como um recado final? Da minha parte, agradecer a Doane pela presença, falar que para nós, da meu cliente, trabalhar com o Grupo Unix é fantástico, a gente está aprendendo muito, a gente percebeu que dá para fazer e dá para fazer bem de forma leve, então isso foi muito legal que a gente aprendeu lá. A gente vai ajudar ainda muito mais no crescimento, mas vocês também ajudam muito a gente a evoluir. Então, da minha parte, meu recado é agradecer a você, ao Amilcar, toda a diretoria, pela oportunidade de estar trabalhando junto. Não, eu que agradeço, realmente foi uma virada de chave, né? Tô muito feliz, todos nós estamos muito felizes. Eu acho que o recado que eu quero deixar é que o trade é uma área apaixonante, né? Para quem tem dúvida se quer entrar ou não, entre, não vão se arrepender, né? Mas tem que gostar de gente, tem que gostar um pouquinho do caos, mas é um caos gostoso que depois é super gratificante, porque você vê o resultado na prática, e tem que gostar de loja. O trade, ele não acontece no escritório, ele acontece na loja. Né? E tenho o meu cliente como parceiro, vou falar aqui na câmera, porque ajuda muito mesmo. Vou usar aqui, fazer um negócio não combinado, só para variar um pouquinho. E quem assistir esse episódio, a Paula vai liberar um cupom de desconto Tava guardadinha aqui no meu bolso, tava no bolso. pro meu cliente educação. Mas é só assim, é uma ideia. Você vai recusar? Não, né? Não, claro que não, tá liberado, tá? Tá. Liberado. Então, no episódio aqui, a gente vai deixar o link abaixo na descrição do vídeo, que vai direcionar para o meu cliente educação, para você poder conhecer um pouco mais. Já faz um merchanzinho no meu cliente educação. Vou fazer. Essa é uma ótima oportunidade. É. Não percam, porque vale muito a pena. Vou falar da meu cliente educação. A gente tem cursos, tem 2 modelos de curso no momento. Um que fala de fundamentos de trade, que dá ideias de como a área surgiu, como que você pode implantar na sua rede, tipos de ativos, ajuda a indústria também a entender como que o varejo se move com o trade, estratégia, calendário, etc. E tem também um curso mais completo com os embaixadores de trade. E aí cada um fala um pouco da área que tem mais desenvoltura. Então, um embaixador de trade fala da estratégia do trade, um outro fala de dados de CRM, outro fala de construção de JBP, outro fala de retail media, outro fala de campanhas promocionais, mídia social, tem visão de redes de infinitos tamanhos. Então, é um curso, hoje, é o curso mais completo e mais atualizado que tem sobre trade marketing, porque ele foi gravado há pouquíssimos meses, faz 3 meses que ele foi gravado, então ele está super quente, assim, o conteúdo não é de anos atrás, não é de meses atrás, é de gente que está fazendo trade hoje na sua loja, que amanhã de manhã está abrindo a loja com ativações e gerando venda. Então, esse curso de formação completa em trade marketing é o mais atual do mercado. E aí também para deixar aqui meu agradecimento para a Doane, né? Foi um prazer estar aqui com você. Aprendi muito hoje, aprendi que o trade ele sai do supermercado, ele sai da farma, ele sai da pet, ele vai para o shopping, para a praça de alimentação. E como a gente não imaginava, né? É um universo muito maior. Vejo hoje você tão apaixonada com trade como eu sou. E é um mosquitinho que pica a gente, assim, Exatamente. A gente gosta, né? A gente se apaixona porque a gente vê resultado. E se eu puder dar um recado para quem estiver nos assistindo, é para dizer que o trade ele é para todo mundo, para todos os tamanhos de negócio, para todos os faturamentos, para todos os canais. Se você tem só varejo, só atacarejo, só loja de vizinhança, você pode fazer ativações de trade marketing, você pode ver resultados na sua relação comercial com a indústria ou com o distribuidor e nos seus resultados de loja. Então, esse é o recado que eu deixo aqui hoje. Muito bom, pessoal. Então, é isso. Agradeço novamente as duas. E sigam o nosso canal no YouTube, né, que a gente vai estar sempre atualizando aqui. Esse episódio vai estar no ar. Depois a gente vai ter nas redes sociais também alguns cortes. A gente vai fazer uma edição bem legal aqui, marcando um pouquinho também da nossa trajetória junto ao Grupo Unix. A gente vai fazer um documento que a gente vai trazer também como é que foi a rodada de negócio. A gente tem alguns materiais que dá para mostrar, né? Então é isso. Obrigado. Uma boa noite e até a próxima.